E aí, galera? Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário aqui no Toques do Chico. Esse canal para gente interessada e interessante sobre saúde mental e comportamento humano. Fiz lá a enquete, lembram-se, correndo 2 semanas, sobre o que seria o vídeo desta semana. Por uma pequena margem, venceu empreendedorismo. E aí, é disso que nós vamos falar hoje. Empreender. Agora, afinal, vocês podem estar se perguntando, um psicólogo falando de empreendedorismo, o que isso tem a ver com comportamento humano? O que isso tem a ver com saúde mental? Respondo, tudo. Empreendedorismo é um assunto que cruza áreas do saber. Empreender tem muito da economia, tem muito da administração e tem muitíssimo da psicologia, do comportamento humano, das emoções, porque empreender está completamente relacionado à forma como percebemos e como materializamos aquilo que percebemos. Empreender é um fenômeno cultural, social. Nós estamos imersos nesse assunto desde o momento em que nascemos. Culturalmente falando, nós não somos um país empreendedor. Não preciso dar aula de história aqui, mas todos nós sabemos que fomos o quê? Dominados, aculturados, que nos expropriaram do modo como quiseram e nos condicionaram com uma mentalidade escravocrata. Boizinhos, seguindo e não contestando, questionando, encontrando soluções. Temos muitas culturas imersas, formando a nossa cultura. As 2 guerras principais, Primeira e Segunda Guerra, e obviamente isso vem acontecendo com todos esses conflitos e guerras que vêm pipocando pelo mundo, fizeram com que recebêssemos várias etnias diferentes aqui no Brasil. Quantos são os portugueses, os italianos, os coreanos, os japoneses, os chineses, agora os africanos, os peruanos, os sírios, que formam a nossa cultura. Vocês já se deram conta que essas pessoas saem das suas terras, abandonam as suas casas, as suas culturas, muitas vezes os seus diplomas, aquilo que estudaram para fazer, e vêm para uma terra com uma língua desconhecida, uma cultura desconhecida, e a única coisa que lhes resta é a vontade, a gana, o desejo de sobreviver, empreendendo. As lavanderias, as padarias, os restaurantes, as oficinas que são abertas, porque essas pessoas que cá chegam têm que encontrar uma forma de se manter, empreendendo. Muita gente diz assim, empreender é coisa de pequenas empresas, grandes negócios, é abertura de empresa. Balela, não é nada disso. Empreender não tem nada a ver com abrir uma empresa, embora possa ter também relação com a abertura de uma empresa. Se empreende abrindo empresas e gerando negócios. Só que empreender é uma coisa que vai muito além da abertura de uma empresa. Existe um termo chamado intraempreendedorismo. Como é que eu faço para me tornar empreendedor da minha vida, da minha carreira, do meu negócio? Se eu sou um profissional liberal, eu preciso ser empreendedor. Se eu tenho uma microempresa, eu preciso ser empreendedor. Se eu sou funcionário público, eu preciso ser empreendedor. Porque eu preciso olhar para a minha carreira como se ela fosse um negócio. E eu preciso olhar para a minha atividade precisando ser gerida e norteada como se ela fosse uma empresa, sem nenhum preconceito em relação a isto. Nenhum preconceito. Empreendedor, diriam algumas definições, é aquele que tem um sonho e o torna realidade. É aquele que percebe uma oportunidade e faz com que essa oportunidade se materialize. É aquela pessoa que arrisca, que assume o erro,
que toma a iniciativa, que busca tornar aquilo que acredita realidade, juntando esforços, juntando pessoas, para fazer com que aquilo que ela idealizou aconteça. O empreendedor, ele tem paixão, ele tem vontade de fazer com que as coisas sigam. E tragam isso para a realidade de vocês. Se você é dentista e tem a sua clínica, é você quem tem que gerir o seu negócio, encontrando oportunidades, percebendo nichos, encontrando jeitos de falar com o seu público consumidor, encontrando formas de dialogar com os seus concorrentes, estabelecendo relação com seus prestadores de serviço. Se você tem uma barraquinha de cachorro-quente, como é que eu estabeleço as estratégias de divulgação do meu produto? Como é que eu crio um preço competitivo? Como é que eu crio um cachorro-quente que seja o cachorro-quente, que todo mundo queira consumir? Se eu tenho uma pequena empresa que eu abri, como é que eu faço para mobilizar os meus funcionários, acessar o meu público consumidor, estabelecer uma marca, criar estratégias de inserção no mercado? Se eu sou um médico, como é que eu faço para acessar os meus pacientes e me diferenciar? A gente tem que parar com essa história de que empreender é algo da natureza da administração e que só cabe dentro dos cursos de administração. Muitas faculdades de psicologia hoje já se deram conta que é preciso discutir empreendedorismo na sua grade, tornar o profissional da saúde empreendedor. É maravilhoso conhecer técnicas, saber teoria, ter estofo na sua bagagem acadêmica. Só que se eu não entendo de mercado, se eu não entendo de estratégias de posicionamento no mercado, se eu não entendo como eu me conecto com o meu público, de que adianta toda a bagagem teórica que eu tenho? De muito pouco. Por isso, muitas faculdades já perceberam a necessidade de discutir empreendedorismo em todos os seus cursos, independente de quais sejam. Na engenharia, obviamente na administração, na nutrição, na psicologia, em letras. Escolas de ensino médio, fundamental. Antes disso, no primário, no jardim, já estão discutindo empreendedorismo. Me lembro da minha filha, ainda, sexta série, quinta série, trazendo uma matéria extracurricular que ela fazia à tarde na escola, toda entusiasmada, me dizendo assim: pai, tô aprendendo empreendedorismo. E eu falei: verdade? Isso que eu ensino lá na faculdade? Na graduação e na pós-graduação, inclusive, você na quinta, sexta série está vendo isso? E aí eu conto uma história fantástica. Ela tinha que criar um produto e desenvolver esse produto. Uma vez vamos nós para os Estados Unidos e ela fica encantada com aqueles potinhos de álcool gel cheirosos. E ela, quando pergunta numa loja quanto custava aquilo, o vendedor diz assim para ela: 50 centavos de dólar, 50 cents. Ela fala assim: pai, 50 cents? Lá no Brasil vendem isso por 20 reais. E esses frasquinhos normalmente têm acoplados um potinho, uma caixinha de plástico bonitinha, onde você pendura aquilo na sua bolsa ou na sua mochila. Normalmente são figuras, tem bichinhos, tem formas bonitinhas. E ela perguntou qual era o preço daquilo, porque normalmente se vende o gel com aquela capinha. E aí falaram para ela, $2. Ela, assim, do alto dos seus 8, 9 anos na época, ela vira e fala assim: pai, o conjunto gel e caixinha, $2,50. Isso, na época lá, o dólar não estava aos 4 e pouco que está hoje, muito menos. Ela fez uma conta, chegou lá uns 7, 8 reais. Ela falou assim: pai, no Brasil chegam a vender isso por 50 reais, 40 reais. Vamos comprar um monte. E ela comprou um monte, uns 20, uns 30 potinhos, mais um monte de caixinha, e vem para o Brasil cheio dessas coisas para revender por 30 reais. E aí a minha discussão com ela era assim: filha, e agora? Qual vai ser o seu diferencial de mercado? Como é que você vai fazer um preço que seja um preço competitivo, já que já tem amiguinha sua que vende isso?
Antes disso, ela fazia pulseirinha. E tem hora que ela estabelecia parceria com uma amiguinha que tinha uma determinada linha, que tinha uma determinada agulha, mas aí dava treta no meio do caminho e deixava de fazer parceria com essa para ir fazer parceria com outro amigo. E aí eles tinham que fazer um preço que fosse competitivo e ainda dividir os lucros e, consequentemente, os custos. Uma menina de 9 anos, com empreendedorismo sendo discutido na escola. Empreender é um fenômeno cultural. Aprende-se a ser empreendedor. Ninguém nasce empreendedor. Empreendedorismo não é uma coisa da ordem da natureza. Não é nato. Aprendemos. Aprenda a ser empreendedor. Tem formas, óbvio. Vamos voltar a discutir isso em outros vídeos. Agora, essa é uma sementinha para você. Você está olhando de uma forma empreendedora para a sua vida? Para a sua carreira, para a sua trajetória, ainda que você não tenha nenhuma empresa, que você não queira abrir nenhuma empresa, você está conseguindo ser empreendedor de si mesmo, da sua própria trajetória? Isso é fundamental nos dias de hoje. Em dias em que as regras mudam o tempo todo, em que o mercado de trabalho nos exige ficar cada vez mais tempo trabalhando, em que viveremos mais porque a expectativa de vida aumenta e, consequentemente, teremos que dar economicamente conta de nós mesmos por mais tempo. Não está pensando nisso, não? Passou da hora. Deveria. Toques do Chico, discutindo também empreendedorismo. Vamos continuar nesse papo em outros vídeos. Traz sua contribuição. Nós estamos no Insta, Toques do Chico. Daqui a pouco vou lançar outra campanha para que vocês escolham o tema do próximo vídeo. Te aguardo. Toda segunda, vídeo novo. Empreendendo.